Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor doutor do Instituto do Cérebro, Marcos Costa. Ele também é pesquisador nas áreas de neurobiologia celular e molecular e vai conversar conosco sobre pesquisas na área da terapia de reposição de neurônios. Seja bem-vindo, professor. É bom tê-lo aqui no nosso estúdio para conversar um pouco sobre um assunto que às vezes parece muito minucioso do cérebro, da ciência, mas que pode repercutir em ganhos significativos para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeira coisa, eu queria que o senhor pudesse dizer como é que surgiu uma pesquisa com essa natureza, professor. A gente sabe que o senhor fala de um instituto onde tem, obviamente, várias pesquisas nessa área e essa é dentre várias outras de um leque maior que pesquisam também sobre o cérebro, né? Como é que surgiu, então, essa pesquisa? Bom, essas pesquisas com terapias celulares, né? Então, o intuito dessas terapias é, eventualmente, criar métodos terapêuticos para tratar doenças neurodegenerativas. E também doenças agudas do sistema nervoso central, doenças traumáticas, como um trauma mesmo craniano, um traumatismo medular, Acidentes, ou um acidente vascular né? cerebral. Mas eu digo também acidentes físicos, motores? Sim, um acidente também, de trânsito, exato. uma coisa assim, um impacto? Exato, qualquer doença neurológica que curse com a perda de elementos celulares, né, de neurônios no caso, são passíveis de uma eventual terapia onde a gente repõe esses neurônios que são perdidos no curso da doença. Então, o objetivo, né, desses estudos seria desenvolver essas terapias, desenvolver métodos que permitissem obter neurônios de outras fontes, ou até mesmo de células endógenas, né, do organismo do indivíduo, para recuperar esses neurônios perdidos na doença e dessa forma recuperar as funções perdidas nas doenças. Falar sobre neurônios talvez seja uma coisa um pouco mais disseminada, né, do que a reposição, já que nas aulas de biologia, mas nem todo mundo tem acesso. Eu queria que o senhor pudesse citar, por exemplo, né, qual a importância da ausência desses neurônios que são perdidos, né, e quais doenças elas podem ser provocadas exatamente de forma fisiológica, congênita, a partir dessa perda. Né? Certo. Bom, os neurônios, provavelmente, a maior parte das pessoas tem essa ideia que são as principais células do sistema nervoso, são as células responsáveis pela transmissão de informação e, dessa forma, pelos nossos comportamentos, o controle dos nossos comportamentos, desde os automáticos até os comportamentos mais complexos, né, como linguagem, pensamento e comportamentos sociais. Então, diversas doenças neurológicas e psiquiátricas são provocadas pela perda ou pela desorganização dessas células, dos neurônios dentro do cérebro. Né? Então, diversas doenças psiquiátricas como autismo, esquizofrenia, têm evidências de que defeitos no próprio desenvolvimento, durante ainda a vida gestacional, os primeiros anos de vida, desorganização dos neurônios no cérebro ou um desbalanço entre um tipo de neurônio e outro, porque os neurônios são de diferentes tipos, pode favorecer o surgimento dessas doenças. E na vida adulta, outras doenças, né, como a gente já citou, os traumas, acidentes vasculares, Alzheimer também. Alzheimer e doenças crônico-degenerativas, né, como o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, elas ocorrem, né, elas são caracterizadas pela perda de grupos neuronais específicos. Então, por exemplo, na doença de Parkinson, ocorre a degeneração de um tipo muito específico de neurônio, que é um neurônio que produz o neurotransmissor dopamina, na substância negra, que é um núcleo numa região do cérebro chamado mesencéfalo, e é a perda desses neurônios nessa estrutura que ocasiona todos os sintomas, todos os déficits característicos dessa doença, né? Os déficits motores e os déficits cognitivos mais tardios na doença. Então, a gente pode imaginar que uma terapia celular que reponha esses neurônios dopaminérgicos poderia, pelo menos, amenizar os sintomas desses pacientes. Então, aí de fato, em vias de ação para reabilitação também? Exatamente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eventualmente, a gente conseguir restaurar essa população neuronal
refazer o circuito que ele fazia parte, e dessa forma gerar uma melhor, eventualmente talvez não a cura integral, mas uma boa recuperação funcional desses pacientes. Curiosidade, não sei se aplica à sua pesquisa, mas se existem outras também. O senhor citou também a questão de doenças que são provocadas pela sociopatia ou alguns pacientes psiquiátricos também, né? Nesse caso, tem algum tipo também de reposição neuronal para que eles possam amenizar algum tipo de doença ou de déficit? Não, atualmente ainda não existe, até porque eu diria que são doenças que estão numa fase ainda de estudo do próprio mecanismo da doença menos avançada. Então, o que se busca entender hoje é qual é a diferença do cérebro desses indivíduos para os indivíduos que não apresentam esses comportamentos. E tem uma série de evidências já mostrando que muitos desses indivíduos apresentam quantidades diferentes de determinados tipos de neurônios, ou o contato sináptico, né, o contato entre esses neurônios é defeituoso ou em quantidades insuficientes. Então, sugerindo que é uma questão estrutural do cérebro que pode estar favorecendo essas doenças. E dessa forma, se a gente conseguir entender qual é o defeito estrutural, a gente pode começar a pensar em maneiras de, vamos dizer assim, remodelar aquele circuito. Nesse sentido, então, não se aplica a questão da reposição dos neurônios, né? Eu diria que esse pode ser uma possibilidade, mas a gente precisa ainda vencer uma etapa ainda mais preliminar, que é entender exatamente se existe uma causa estrutural dessas doenças, que é algo que ainda está em debate. Professor, assim, para o senso comum, e a gente já ouviu falar no chamado, eu vou até pedir a sua ajuda do ponto de vista da academia, né, dos neurônios espelhos, né? Como que eles acontecem, se aplicam? Eles podem estar também pertencentes a esse tipo de pesquisa de reposição? Bom, os neurônios espelho, eles foram originalmente descritos no córtex motor primário, e eles são, na verdade, relacionados com um comportamento que as crianças já começam a apresentar, que é o de repetir um determinado movimento observado. Então, a ideia é tem a ver com a percepção? A percepção, né? Então significa que você viu uma determinada ação, né? E que é algo sensorial, né? Sua visão transformou essa ação de um outro em uma informação neural, né? Seus neurônios foram ativados pela ação de outrem, e de alguma forma essa ação neuronal que começa sensorial, né, no seu córtex visual primário, ativa neurônios no córtex motor que controlam exatamente os mesmos músculos, né, e que vão fazer o mesmo movimento. Então, isso é um processamento que é extremamente complexo, né, se a gente imaginar todas as etapas celulares que estão envolvidas nisso. E, então, esses neurônios espelho esse nome neurônio espelho vem daí, né, a ideia de que se eu faço um movimento do meu braço direito, eu ativo um grupo de neurônios, e se alguém repete esse movimento, seria o mesmo grupo de neurônios, né? Ou numa mesma área do cérebro, pelo menos, né? Então, esse é um conceito. Bom, quanto esse conceito se estende para outras atividades do cérebro, é uma questão mais delicada. Mais delicada, né? Uma investigação maior. Professor, outra pergunta. Quando a gente utiliza essa expressão reposição, né? Muitas vezes a gente pensa que seria, então, colocar em um determinado lugar um determinado produto, né? Como se aplica essa pesquisa? É outra área do cérebro, é outra estrutura? Como é que é feita, então, essa reposição de neurônios? Bom, a ideia de repor células não é exclusiva do sistema nervoso central. A gente tem exemplos já bem-sucedidos na medicina, por exemplo, de reposição de medula óssea, né, em pacientes com câncer da medula óssea, em que a gente consegue fazer uma reposição completa, né? Então, eliminar toda a linhagem sanguínea do paciente e repopular o sangue desse paciente com a medula óssea transplantada, né? E curar um câncer, né? Uma leucemia. Então, isso já é feito há várias décadas na clínica, né? No tratamento dos pacientes. Outros tecidos, como tecido cardíaco, né? O tecido muscular cardíaco,
pâncreas, que é uma doença de diabetes, estão também alvo de uma série, já, eu diria até mais avançada da pesquisa que para reposição celular. O que dificulta quando a gente vai para o sistema nervoso central é a complicada estrutura histológica e anatômica dessa estrutura. Né? Então, a gente pode imaginar que repor células do sangue é relativamente simples. Você precisa simplesmente produzir as células do sangue e elas vão circular por dentro dos seus vasos sanguíneos. Né? O pâncreas, a gente pode imaginar que criar um grupo de células que produzem insulina e transplantar essas células, por exemplo, no fígado, que é o que é feito atualmente, seria já o suficiente para melhorar um paciente diabético. Agora, quando a gente quer transplantar ou repor um neurônio, a gente tem que garantir que não só apenas a gente coloca esse neurônio lá, mas que ele forme conexões similares ou próximas do neurônio que foi perdido anteriormente. E é essa a etapa que ainda está, vamos dizer assim, bloqueando, de certa forma, a aplicação dessas terapias na clínica. A gente já tem vários estudos mostrando que é possível obter neurônios de diferentes fontes celulares, mas exatamente como colocar essas células e como elas vão se comportar depois de transplantar dentro do cérebro, essa é a maior dificuldade. Ainda é uma Mas coisa... esses neurônios são tirados do próprio paciente? É outra estrutura que vai desempenhar essa função neuronal? Como é que isso funciona? Tem várias formas de se obter essas células. Uma delas é a partir de células tronco embrionárias, e que já são utilizadas em pesquisa há bastante tempo. Né? Então, você tem uma célula tronco embrionária que naturalmente pode dar origem a neurônios e você simplesmente estimula essa transformação em neurônios. Uma forma mais recente é através do que a gente chama de reprogramação direta. Então, a ideia é você ter uma célula, por exemplo, uma célula da pele ou uma outra célula do cérebro, uma célula glial, por exemplo, e estimular, manipular essa célula geneticamente para transformá-la em neurônio. Né? Então, literalmente, a gente transforma uma célula que tem um fenótipo já específico em outra célula, né? No caso, o neurônio. E aí isso permitiria, por exemplo, a gente utilizar as células do mesmo indivíduo, o que evitaria um dos problemas clássicos em transplante, que é a rejeição. Né? Então, nesse caso, a gente estaria usando células do próprio indivíduo para transformar essas células em neurônio e aí utilizar esses neurônios para repor os neurônios. A opção dessa célula, digamos assim, base, né, também tem a ver com a complexidade de onde vai ser retirado do corpo? Tem algum lugar que é mais simples, mais fácil de exercer essa função neuronal do que outro? Não? Tem duas coisas. Né? Uma primeira é a facilidade de obtenção da fonte da célula. Né? Então, a gente pode imaginar que uma célula da pele, por exemplo, é de muito fácil acesso. Já que é o maior órgão, né? Exato. Enquanto uma célula de outra natureza, por exemplo, uma célula do cérebro, mesmo uma célula glial, já seria um pouco mais complicado. Né? Você não poderia fazer uma retirada de um pedaço para obter célula glial para depois curar uma doença. Não faz muito sentido esse tipo de abordagem. Então, esse é um ponto. E um outro ponto é a eficiência que a gente consegue, na prática, com os métodos atualmente disponíveis, transformar essas células em neurônio. Né? Então, quando a gente pensa em transplante, por exemplo, a gente tem que considerar essas duas coisas, a fonte e a eficiência. Porém, tem uma outra forma que também é possível da gente pensar numa terapia celular futura, que seria transformar as células localmente. Então, não seria necessário um transplante. Você poderia imaginar a situação em que você tem uma lesão no cérebro e as células gliais que permanecem nesse local da lesão sobrevivem, são células que sobrevivem à lesão, diferente dos neurônios, e você poderia tentar transformar essas células que já estão lá, né? Já são células residentes, né? Você poderia simplesmente tentar manipulá-las geneticamente para transformar em neurônios. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, professor Pinho. Okay. Com licença do senhor e você de casa. A gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá.
voltamos com o segundo bloco, entrevistando o professor Marcos Costa, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente está conversando sobre a reposição de neurônios, pesquisa nessa área. Professor, no bloco passado a gente conversou, e o senhor estava citando, que seria possível, né, e parte também da descoberta dessa pesquisa sobre as células astrogliais, né? Queria que o senhor pudesse desenvolver um pouco mais essa ideia. Então seria dentro do próprio cérebro fazer uma reposição dos neurônios que já existem outra estrutura dentro dele? Como é que funciona isso? Essa foi a maior descoberta da pesquisa? Na verdade, essa descoberta, né, a descoberta de que as células astrogliais poderiam ser transformadas em neurônios diretamente, ela tem agora aproximadamente 10 anos, o primeiro trabalho que publicamos mostrando isso. E ela partiu de uma ideia simples, que é a ideia de que uma célula astroglial, né, que é uma célula neural também, é gerada durante o desenvolvimento do cérebro pelos mesmos progenitores que originaram neurônios previamente. Então a gente pode considerar que essas células são células próximas geneticamente. Irmãs, por exemplo. Isso. Então, e são células bastante abundantes no sistema nervoso central, são células que em algumas estruturas correspondem a 40% das células. E a função dela? Não? Tem diversas funções, essas células são importantes para formar contatos sinápticos, para manter o funcionamento de principalmente sinapses excitatórias, através de uma série de processos bioquímicos, processos metabólicos dentro do cérebro, controle da vasodilatação, da vasoconstrição, controle de sais no sistema nervoso central. Ou seja, essa complexidade que aproxima dos neurônios? A proximidade e a origem do ponto de vista ontogenético, né, do ponto de vista do desenvolvimento, que faz com que essas células tenham um padrão de expressão gênico, principalmente nas fases iniciais da geração dessas células, que são parecidos. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que geneticamente um astrócito é mais parecido com um neurônio, provavelmente, do que uma célula da pele. E isso faz com que o astrócito seja uma célula mais propícia a ser reprogramada, né, ou transdiferenciada em neurônios, né? Então, a gente partiu dessa ideia de que o astrócito seria uma célula mais, sendo uma célula mais próxima do neurônio, seria mais facilmente transformada em neurônios, e foi o que a gente mostrou inicialmente em 2007, que utilizando um único gene, né, inserindo um único gene numa célula astroglial, essa célula se transforma em um neurônio. Essa pesquisa foi publicada também, não é, professor? Essa pesquisa foi publicada em 2007, sim. Como é que isso acontece na prática? É necessário que exista uma manipulação? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, até pela divulgação científica, acadêmica, quando alguma área do cérebro ela é afetada, parece que outra parte passa a desempenhar essa função, não é? Essa reposição, ela acontece de maneira laboratorial mesmo ou é um monitoramento? Né? E a pergunta que eu faço, ela pode acontecer de maneira comum no cérebro mesmo, o próprio organismo realizar, ou tem que ter essa atividade que vocês desenvolveram na pesquisa, uma ação laboratorial? Entendi. Espontaneamente não existe nenhuma evidência mostrando que um astrócito possa se transformar em neurônios. Nem de forma espontânea, fisiologicamente, e nem após uma lesão. Então, para que a gente consiga transformar um astrócito em neurônio, a gente precisa manipulá-lo de alguma forma. E até agora, pelo que a gente vê em diferentes trabalhos, além do nosso grupo, tem que fazer alguma modificação mesmo genética, inserir um gene exógeno nesse astrócito para que ele vire neurônio. A reorganização funcional que ocorre no cérebro após uma lesão, por exemplo, que muitas pessoas, né, que têm familiares que já sofreram AVC ou algum outro tipo de doença já percebem isso na prática, né? Ou já ouviram falar a história de que uma área do cérebro, que uma pessoa que teve um membro amputado passa a responder por um outro membro, etc. Isso é mais uma reorganização dos neurônios que sobreviveram ao insulto, então é uma reorganização macroscópica, uma reorganização estrutural do sistema. Então, não ocorre uma reposição de neurônios na prática. É quase a necessidade de sobrevivência, né? Por isso que ele se reorganiza?
Isso, são outros fenômenos, né? São um fenômeno de mudança de novos contatos sinápticos, em alguns casos de traumatismo medular, um brotamento dos axônios, que são processos dos neurônios, mas não é dependente da geração e integração de reposição de neurônios, né? Então é um processo que ocorre nos neurônios que já existiam, mas uma vez que eles estão agora num ambiente em que outros elementos foram perdidos, eles passam a se reorganizar e acabam adquirindo outras funções. Na prática, professor, essa pesquisa realizou com o quê? Camundongos? Como é que foi o passo a passo, digamos assim, dentro de uma metodologia, de uma pesquisa tão complexa? De maneira curiosa, eu já estou até... Como é que foi esse passo a passo, né, para que uma investigação possa resultar neste processo agora que a gente está conversando, por exemplo? Nesse trabalho que foi publicado agora em junho, o que a gente tentou responder basicamente foi de que maneira esses neurônios que a gente consegue gerar a partir de astrócitos, como eles se comportam quando transplantados dentro do cérebro. Então, isso é uma etapa de pesquisa básica, né, importante para a gente entender primeiro como as células vão se comportar, porque uma coisa é eu fazer isso in vitro, né, transformar o astrócito em neurônio in vitro, e a outra é eu colocar dentro do cérebro e ver exatamente como ele se comporta, né? Até aqui foi usado in vitro, né? Isso. Ou já usou algum animal, coisa do tipo? Com essa metodologia, o nosso trabalho foi o primeiro a usar transplantar esses astrócitos transformados em neurônios dentro do cérebro de um camundongo, no caso, né, que foi o modelo animal que a gente usou. E o que a gente fez foi transplantar em diferentes regiões do cérebro para investigar se, dependendo do ambiente em que essas células são transplantadas, se elas se comportariam de maneira diferente. Que você pode imaginar, como eu citei inicialmente, se você quer um neurônio dopaminérgico para tratar um paciente com doença de Parkinson, é completamente diferente se você quer um neurônio inibitório, por exemplo, para tratar um paciente com epilepsia. Então, são dois tipos de neurônio muito diferentes, então saber que tipo de neurônio ele vai se transformar depois do transplante é importante para a gente saber os benefícios e as limitações da técnica. E a pesquisa já atingiu esse patamar de descobrir, por exemplo, quais etapas ou características eles têm um êxito maior, digamos assim? Eu diria que esse trabalho ele tem algumas boas notícias e algumas más notícias. Mas as más notícias em pesquisa também são boas notícias porque abrem novas perguntas. Possibilidades, né? As boas notícias são que, esses neurônios sobrevivem após transplante, então isso é importante porque mostra que é possível, de fato, utilizar essas células numa futura terapia. E a outra boa notícia é que, dependendo da região, a gente testou 2 regiões, e dependendo da região que a gente transplantou, os neurônios se comportaram como neurônios dessas estruturas. Então, isso indica que, de alguma maneira, o local, o ambiente onde essa célula está sendo inserida, controla parte do fenótipo dessas células. Então, isso é uma boa notícia, porque significa que, se você transplanta, talvez na substância negra do mesencéfalo, esse neurônio vai se comportar como neurônio dopaminérgico, embora isso não tenha sido testado ainda. Essas são as boas notícias. A má notícia é que isso funciona muito bem no animal jovem, mas não funciona tão bem no animal adulto, o que sugere que o cérebro adulto, o cérebro do indivíduo mais velho, de alguma forma restringe essa capacidade dos neurônios transplantados se integrarem, né, e sobreviverem dentro dessa estrutura. Então a gente precisa entender o porquê, né? Porquê, qual a diferença do cérebro adulto para o cérebro juvenil, que permite que em um esses neurônios transplantados sobrevivam e em outro eles não sobrevivam, né? Quais são os próximos desafios dessa pesquisa, né? Quando a gente fala de uma pesquisa com essa amplitude, obviamente, e até o telespectador deve estar pensando, poxa, quando isso vai chegar para os seres humanos? E talvez essa seja uma das principais perguntas, né? A gente faz ciência para a nossa evolução. Quais são os próximos passos dessa pesquisa, professor, e os principais desafios?
Eu diria que, de uma maneira geral, para todo o campo de terapias celulares, o grande desafio atualmente é determinar como a gente obtém um tipo de neurônio específico, né? Então, mais uma vez, essa questão de qual tipo de neurônio você obtém é muito importante, porque em cada doença ocorre perda de um tipo neuronal diferente. E o segundo passo que eu considero fundamental é como garantir que essas células, uma vez inseridas no sistema nervoso, vão ser capazes de formar conexões funcionais e, dessa forma, contribuir para o comportamento, né? Em relação a tempo, eu sempre gosto de dizer que a pesquisa, felizmente, ela é feita por muitas mãos, né? Então, nosso grupo de pesquisa aqui no Instituto do Cérebro desenvolve uma parte, né, da pesquisa dessas terapias de reposição, mas vários outros grupos, mundo afora, buscam também estratégias, algumas semelhantes, outras um pouco mais distantes do que nós fazemos, mas todas com o mesmo objetivo final. E a ciência básica, ela não caminha de forma linear, né? Muitas vezes algo que parece muito distante, alguém tem um achado que revoluciona o campo e pronto, aí você dá um salto de muitos anos. Mas eu acredito que dentro de uma janela otimista de 15 a 20 anos, parte dessas terapias já vão estar sendo usadas na clínica. Já tem alguns ensaios clínicos para trauma de medula, para traumatismo craniano em andamento na Europa, nos Estados Unidos. Então eu acredito que nossa geração certamente vai acompanhar essas terapias celulares sendo utilizadas na prática e eventualmente a gente vai até se beneficiar delas ainda. Ok, professor Marcos, muito obrigado pela entrevista de hoje. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Deixo aberto o programa para o pessoal do Instituto do Cérebro, tá certo? Obrigado. Outras entrevistas também. E você, sinta-se convidado a acompanhar o nosso programa todos os sábados às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Lembrando que o nosso programa também é exibido aos domingos no mesmo horário, bem como você pode acompanhá-los também no nosso canal no YouTube, o Educação em Pauta, programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do nosso programa. Até lá!